Você já imaginou como seria quebrar correntes sem ninguém perceber? Em 1852, na fazenda Esperança Perdida, interior da Bahia, aconteceu algo que mudou para sempre a forma como vemos a resistência escrava no Brasil. Não foi uma fuga espetacular, nem uma revolta sangrenta. Foi algo muito mais inteligente, muito mais perigoso para os senhores de escravos. Uma revolução silenciosa que aconteceu debaixo do nariz do próprio fazendeiro. Joaquim tinha apenas 19 anos quando descobriu que podia ser livre, mesmo usando correntes nos pés. Não estou falando de liberdade física, essa ele conquistaria anos depois. Estou falando de uma liberdade que nenhum senhor conseguia roubar. A liberdade da mente, da cultura, da dignidade. E ele não estava sozinho nessa luta. Durante 3 anos, mais de 80 escravos da fazenda Esperança Perdida criaram um sistema secreto de resistência que funcionava como um quilombo invisível. Eles desenvolveram códigos, criaram uma escola clandestina, organizaram uma rede de proteção e, o mais impressionante, transformaram a própria senzala no lugar mais perigoso para qualquer senhor de escravos pisar. O coronel Manuel Pereira achava que controlava tudo. Achava que seus escravos eram submissos, obedientes, bem comportados. Não fazia ideia de que todas as noites depois que ele dormia, sua fazenda se transformava no maior centro de resistência cultural da região. Não sabia que seus próprios escravos estavam planejando algo que mudaria não apenas suas vidas, mas a história de toda aquela região. Esta é a história real de como um grupo de pessoas escravizadas criou liberdade dentro da própria prisão. Uma história de inteligência, coragem e união que prova uma coisa: correntes podem prender o corpo, mas jamais conseguem prender a alma de quem se recusa a ser quebrado. Meu nome é Joaquim dos Santos e esta é a história mais importante que já contei. Não é uma história de sofrimento. Já tivemos muitas dessas. É uma história de resistência inteligente, de como nós, escravos da fazenda Esperança Perdida, criamos nossa própria revolução sem que nenhum feitor desconfiasse. Vocês vão descobrir como transformamos cantos de trabalho em códigos secretos, como criamos uma escola onde ninguém imaginava, como organizamos uma rede de proteção que salvou dezenas de vidas. Vão entender como preservamos nossa cultura africana, nossa dignidade e nossa humanidade, mesmo quando tudo conspirava para nos quebrar. Esta história aconteceu entre 1852 e 1855, mas poderia ser hoje. Porque resistência não é só sobre escravidão. É sobre qualquer momento da vida, quando você precisa manter sua essência viva, mesmo quando tudo ao seu redor tenta te destruir. É sobre encontrar força onde parece não haver nenhuma. O que vocês vão ouvir não está nos livros de história. Não porque não aconteceu, mas porque quem escreveu a história oficial não quis que vocês soubessem como éramos organizados, inteligentes e unidos. Quiseram que acreditassem que éramos apenas vítimas passivas. Mentira. Éramos guerreiros da resistência diária. Cada capítulo desta história vai mostrar uma forma diferente de resistir, pela educação, pela cultura, pela união, pela sabedoria e pela coragem. Vão ver como pequenos atos de rebeldia se transformaram na maior revolução silenciosa que aquela fazenda já viu. Se esta história está tocando seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos relatos de resistência. E me conte nos comentários de que país e cidade você está assistindo. Quero saber onde essas histórias de força e coragem estão chegando. Sua participação mantém viva a memória de quem lutou pela liberdade de forma inteligente e corajosa. O despertar da consciência. Tudo começou numa noite de junho de 1852, quando o pai Benedito me chamou para uma conversa que mudaria minha vida para sempre. Ele era o mais velho da senzala, tinha mais de 60 anos e carregava no corpo as marcas de uma vida inteira de trabalho forçado.
mas seus olhos brilhavam com uma sabedoria que nenhum chicote conseguia apagar. Menino, disse ele, chegou a hora de você entender uma coisa. Ser escravo é o que fazem com o nosso corpo, mas ser livre é o que fazemos com nossa mente. Naquela época, eu ainda acreditava que resistir significava fugir ou brigar com os feitores. Pai Benedito me ensinou que existiam formas muito mais inteligentes de lutar. Joaquim, ele sussurrou, você sabe ler? Balancei a cabeça que não. Então essa vai ser sua primeira arma. Mas não vamos aprender do jeito que eles querem. Vamos aprender do nosso jeito, preservando quem nós somos. Foi assim que descobri que Pai Benedito não era apenas um escravo velho e cansado. Ele era um griot, um contador de histórias africano que havia sido capturado ainda jovem em Angola. Durante todos aqueles anos, ele guardou na memória centenas de histórias, canções, provérbios e ensinamentos de sua terra natal. Nossa cultura é nossa primeira liberdade, me explicou. Eles podem nos tirar da África, mas não podem tirar a África de dentro de nós. Nas semanas seguintes, Pai Benedito começou a me apresentar outros escravos que pensavam como ele. Havia Mãe Joana, uma mulher forte que conhecia todas as plantas medicinais e cuidava da saúde de todos na senzala. Tinha Antônio Ferreiro, que sabia trabalhar com metal e criava ferramentas secretas. E Maria das Dores, que bordava mensagens codificadas nas roupas que costurava para a Casa Grande. Descobri que eles já se reuniam há anos, sempre depois da meia-noite, quando os feitores dormiam. Não era uma reunião de revolta violenta, era algo muito mais poderoso. Uma reunião de preservação cultural e educação mútua. Cada um ensinava o que sabia e aprendia com os outros. Era uma universidade secreta, funcionando dentro da senzala mais vigiada da região. Joaquim, disse Pai Benedito, numa dessas reuniões, você precisa entender que nossa resistência não pode ser vista pelos olhos deles. Se eles perceberem que estamos organizados, vão nos separar, vão nos vender para fazendas diferentes. Nossa força está em sermos invisíveis para eles, mas visíveis uns para os outros. Essas palavras mudaram completamente minha forma de ver a luta pela liberdade. Foi nessa época que aprendi minha primeira lição de resistência inteligente. Durante o dia, eu era Joaquim, o escravo obediente que trabalhava na plantação de cana. Mas durante a noite, eu me transformava em Joaquim, o estudante que aprendia a ler usando carvão e pedaços de madeira. Aprendi que resistir não era só sobre quebrar correntes. Era sobre construir uma identidade que nenhuma corrente conseguia tocar. Mãe Joana me ensinou que cada planta medicinal que ela usava carregava conhecimento ancestral africano. Quando eu curo uma ferida com ervas, ela dizia, estou mantendo viva a sabedoria dos meus antepassados. Isso é resistência, menino. Cada vez que uso esse conhecimento, estou provando que somos mais do que eles pensam que somos. Comecei a entender que resistência estava em cada gesto, cada palavra, cada momento de preservação cultural. Antônio Ferreiro me mostrou como transformar ferramentas de trabalho em instrumentos de liberdade. Ele criava chaves falsas, modificava correntes para que ficassem mais frouxas, fabricava pequenas facas escondidas em cabos de enxada. Não é para atacar ninguém, ele explicava. É para nos proteger e para mostrar que nossa inteligência vai além do que eles imaginam. Cada ferramenta que modifico é uma prova de que não somos apenas braços para trabalhar. No final daquele primeiro mês de reuniões secretas, eu já não era mais o mesmo Joaquim. Havia descoberto que resistência não era um ato isolado de rebeldia. Era um modo de vida. Era acordar todos os dias escolhendo preservar sua dignidade, sua cultura, sua humanidade. Era entender que mesmo usando correntes nos pés, minha mente podia voar mais alto que qualquer senhor de escravos jamais imaginaria. E o mais importante,
Havia descoberto que não estava sozinho nessa luta. A escola invisível, 3 meses depois do meu despertar, Pai Benedito me fez uma proposta que parecia impossível. Joaquim, chegou a hora de criarmos uma escola aqui na senzala. Eu olhei para ele como se tivesse enlouquecido. Uma escola? Ali, no lugar mais vigiado da fazenda? Pai Benedito, sussurrei. Se o coronel Manuel descobrir que estamos aprendendo a ler, ele vai nos matar. Ele sorriu com aquela sabedoria que só quem viveu muito consegue ter. Menino, quem disse que nossa escola vai ser como a deles? A escola invisível da Fazenda Esperança Perdida não tinha carteiras, não tinha quadro negro, não tinha livros. Nossa sala de aula era o terreiro onde secávamos o café, nossos cadernos eram pedaços de casca de árvore, nossa tinta era carvão misturado com água. Mas o mais genial de tudo, nossas aulas aconteciam disfarçadas de trabalho. Enquanto os feitores achavam que estávamos apenas conversando durante o serviço, na verdade, estávamos aprendendo a ler, escrever e contar. Mãe Joana criou o primeiro método de ensino. Ela usava as plantas medicinais para ensinar as letras. Olha, Joaquim, dizia enquanto mostrava uma folha de boldo. Esta planta começa com a letra B. Agora desenha essa letra na terra com o dedo. Cada planta virava uma lição. Cada remédio que ela preparava se transformava numa oportunidade de aprender. Os feitores viam uma curandeira trabalhando, mas na verdade estavam vendo a primeira professora da nossa escola secreta. Antônio Ferreiro ensinou matemática usando as ferramentas da oficina. Se eu tenho 10 pregos e uso 3 para consertar uma enxada, quantos sobram? Parecia uma conversa normal de trabalho, mas era uma aula de subtração. Ele nos ensinou a contar, somar, dividir, tudo disfarçado de conversas sobre o trabalho diário. A matemática é liberdade, ele dizia. Quem sabe contar não pode ser enganado na hora de receber pagamento, não pode ser roubado nas trocas. Maria das Dores transformou a costura em aulas de escrita. Cada ponto que ela dava no tecido representava uma letra. Ela bordava palavras inteiras nas roupas da Casa Grande e ninguém desconfiava que estava ensinando escrita para outros escravos. Olha só, ela sussurrava, estou bordando a palavra liberdade na camisa do Sinhozinho. Ele vai usar nossa palavra no peito e nem vai saber. Era nossa forma de rir da situação, de mostrar que éramos mais espertos do que eles imaginavam. Pai Benedito era o professor de História e Cultura. Durante as pausas para descanso, ele contava histórias que pareciam apenas entretenimento, mas na verdade eram aulas sobre nossa origem, nossa identidade, nossos valores. Na África, ele dizia, existiam reinos poderosos, universidades, bibliotecas enormes. Nós não somos descendentes de selvagens. Somos filhos de reis, de sábios, de guerreiros. Cada história que ele contava reconstruía nossa autoestima e nossa consciência de quem realmente éramos. Em 6 meses, nossa escola invisível já tinha mais de 40 alunos. Criamos um sistema de turnos. Alguns aprendiam de manhã, outros à tarde, outros à noite. Desenvolvemos códigos para nos comunicar sem que os feitores entendessem. Um assobio específico significava aula cancelada, tem feitor por perto. 3 batidas na parede da senzala queriam dizer reunião hoje à meia-noite. Éramos uma rede de educação clandestina, funcionando perfeitamente. O mais incrível é que nossa escola não ensinava apenas matérias básicas. Pai Benedito nos ensinou sobre direitos, sobre leis, sobre como funcionava o mundo além da fazenda. Vocês precisam saber, ele dizia, que existem lugares onde pessoas como nós são livres. Existem leis que nos protegem, existem pessoas que lutam pela nossa liberdade. Conhecimento é poder, e poder é o que eles não querem que tenhamos. Mãe Joana criou aulas especiais para as mulheres sobre seus direitos e sua força.
Mulher negra, ela ensinava, carrega tripla resistência contra a escravidão, contra o machismo, contra o racismo. Vocês são as mais fortes de todas nós, porque enfrentam mais batalhas. Nunca se esqueçam disso. Essas aulas criaram uma consciência feminina que transformou as mulheres da fazenda em líderes silenciosas da resistência. No final do primeiro ano da nossa escola invisível, algo mágico havia acontecido. Não éramos mais apenas escravos que sabiam ler e escrever. Éramos pessoas conscientes de nossa história, orgulhosas de nossa cultura, confiantes em nossa inteligência. Tínhamos criado a primeira universidade popular da região, funcionando debaixo do nariz dos opressores. E o mais importante, tínhamos provado que educação é a arma mais poderosa contra qualquer tipo de opressão. Nossa escola invisível havia se tornado visível para nós mesmos, e isso mudou tudo. Códigos de liberdade. No segundo ano da nossa resistência, descobrimos que precisávamos de algo mais sofisticado que sussurros e olhares. Precisávamos de uma linguagem que fosse nossa, que nenhum feitor conseguisse decifrar. Foi assim que nasceram os Códigos de Liberdade da Fazenda Esperança Perdida. Antônio Ferreiro teve a ideia genial. E se transformássemos nossos cantos de trabalho em mensagens secretas? O que parecia apenas música para aliviar o sofrimento do trabalho pesado se tornou o sistema de comunicação mais eficiente que já vi. O primeiro código que criamos foi o canto da chuva. Quando alguém cantava "Chuva vem, chuva vai, molha a terra do Senhor", na verdade estava avisando que havia perigo por perto. Um feitor se aproximando, uma inspeção surpresa, alguma situação que exigia cuidado. Todos paravam o que estavam fazendo e voltavam ao trabalho normal. Para quem ouvia de fora, era apenas um canto melancólico sobre o tempo. Para nós, era um sistema de alerta que salvou muitas vidas. Maria das Dores criou o código mais sofisticado de todos, as mensagens bordadas. Ela desenvolveu um sistema onde cada tipo de ponto representava uma letra diferente. Ponto cruz era A, ponto corrente era B, ponto cheio era C, e assim por diante. Nas roupas que costurava para a casa grande, ela bordava mensagens completas que circulavam entre nós. Uma vez, ela bordou na toalha da mesa de jantar do coronel: "Reunião hoje, meia-noite, depósito de milho." O homem jantou sobre nossa mensagem secreta durante semanas. Pai Benedito transformou as histórias africanas em códigos de instrução. Quando ele contava a lenda do leão e da gazela, na verdade estava ensinando estratégias de fuga. Quando falava sobre o rio que nunca seca, estava dando direções para pontos de encontro seguros. Cada personagem das suas histórias representava uma pessoa real da fazenda. Cada lugar mencionado era um local específico que todos conhecíamos. Era uma biblioteca de conhecimento estratégico disfarçada de entretenimento. Mãe Joana criou o Código das Plantas. Quando ela dizia "Hoje vou colher boldo para o estômago", significava que havia informações importantes para compartilhar. "Preciso de erva cidreira para acalmar", queria dizer que alguém estava em perigo e precisava de ajuda. "Vou fazer chá de camomila", era o sinal de que tudo estava seguro para as atividades noturnas. Ela transformou seu conhecimento de ervas medicinais numa linguagem secreta que funcionava perfeitamente. Desenvolvemos também códigos visuais. A forma como pendurávamos as roupas no varal tinha significado. Camisa de manga comprida à esquerda significava "Cuidado, tem novidade na casa grande". Calça virada do avesso queria dizer "Reunião cancelada". Lençol dobrado de forma específica era sinal de tudo liberado para hoje à noite. Qualquer pessoa que passasse pelo varal conseguia ler nossas mensagens, mas para os feitores era apenas roupas secando no sol. O código mais emocionante era o das batidas. Criamos um sistema de comunicação que funcionava através das paredes da senzala. Uma batida lenta significava sim, 2 batidas rápidas significavam não.
3 batidas seguidas de pausa eram perigo. 4 batidas ritmadas queriam dizer tudo bem. Durante a noite, nossas conversas aconteciam através das paredes, sem que precisássemos sair dos nossos lugares ou fazer barulho que chamasse atenção. Antônio Ferreiro criou códigos com as ferramentas de trabalho. A posição de uma enxada encostada na parede tinha significado. Cabo para cima era situação normal, cabo para baixo era atenção redobrada. Martelo com cabo virado para a esquerda significava informação importante na oficina. Cada ferramenta se tornou uma letra do nosso alfabeto secreto. Cada posição, uma palavra da nossa linguagem de resistência. O mais impressionante é que nossos códigos evoluíram naturalmente. Começamos com sinais simples e em poucos meses tínhamos um sistema de comunicação tão sofisticado quanto qualquer linguagem oficial. Conseguíamos transmitir informações complexas, coordenar ações, alertar sobre perigos, tudo sem que nenhum opressor desconfiasse. Éramos uma rede de inteligência funcionando dentro da própria prisão. Esses códigos de liberdade fizeram mais do que nos ajudar a nos comunicar. Eles criaram uma identidade coletiva. Quando usávamos nossa linguagem secreta, não éramos mais escravos isolados tentando sobreviver. Éramos um povo organizado, com cultura própria, com sistemas próprios, com inteligência própria. Nossos códigos provaram que liberdade não é apenas sobre quebrar correntes físicas, é sobre criar formas de ser livre, mesmo quando tudo conspira contra sua liberdade. E nós éramos mestres nisso. A rede de proteção. No terceiro ano da nossa resistência silenciosa, enfrentamos nosso maior desafio. O Coronel Manuel contratou um novo feitor, conhecido na região como Chicote de Ferro. Seu nome verdadeiro era Sebastião, mas todos o chamavam assim porque ele usava um chicote com pontas de metal que deixava cicatrizes permanentes. Ele havia sido trazido especificamente para colocar ordem na fazenda, porque o coronel achava que seus escravos estavam muito soltos, muito confiantes. Se ele soubesse o quanto estávamos organizados, teria trazido um exército inteiro. Foi nesse momento que nossa educação clandestina mostrou seu verdadeiro valor. Pai Benedito reuniu os líderes da nossa resistência e disse: chegou a hora de mostrarmos que somos mais do que eles imaginam. Vamos criar uma rede de proteção que vai cuidar de cada um de nós. A ideia era simples e genial. Transformar toda a senzala numa família estendida, onde cada pessoa cuidava de todas as outras, onde ninguém ficava sozinho diante da violência. Mãe Joana assumiu a coordenação da proteção física. Ela criou um sistema onde sempre havia alguém de plantão, observando os movimentos dos feitores, identificando quando alguém estava sendo perseguido ou ameaçado. Ninguém apanha sozinho aqui, ela declarou. Se um sofre, todos sofremos. Se um é ameaçado, todos nos mobilizamos. Ela organizou grupos de proteção que funcionavam como anjos da guarda invisíveis. Maria das Dores desenvolveu a rede de proteção emocional. Ela percebeu que a violência física era apenas uma parte do problema. A violência psicológica, a humilhação constante, o desespero eram igualmente perigosos. Vamos cuidar da alma uns dos outros, ela propôs. Criou círculos de conversa onde as pessoas podiam desabafar, chorar, dividir medos e angústias. Era uma terapia coletiva funcionando dentro da senzala. Antônio Ferreiro ficou responsável pela proteção estratégica. Ele mapeou todos os esconderijos possíveis na fazenda, identificou rotas de fuga, criou depósitos secretos de comida e água. Se alguém precisar desaparecer por alguns dias, ele explicou, vai ter onde se esconder, o que comer, como sobreviver. Ele transformou a própria fazenda numa rede de abrigos seguros que nenhum feitor conhecia. Pai Benedito coordenava a proteção cultural. Ele entendeu que nossa maior força estava em manter viva nossa identidade, nossa dignidade, nosso orgulho de ser quem éramos.
Eles querem nos quebrar por dentro, ele dizia. Querem que acreditemos que somos inferiores, que merecemos sofrer. Nossa missão é lembrar uns aos outros, todos os dias, que somos descendentes de reis, que somos inteligentes, que somos dignos de respeito. A rede de proteção funcionava 24 horas por dia. Durante o trabalho, sempre havia alguém observando se algum companheiro estava sendo maltratado além do normal. Se Chicote de Ferro se aproximava de alguém com intenções violentas, imediatamente outros escravos criavam distrações. Derrubavam algo, faziam perguntas, inventavam problemas que desviavam a atenção do feitor. Era uma coreografia de proteção mútua que salvou dezenas de pessoas de surras brutais. Criamos também um sistema de cuidados médicos clandestinos. Mãe Joana treinou várias pessoas para identificar ferimentos graves, tratar infecções, cuidar de ossos quebrados. Tínhamos um hospital secreto funcionando no depósito abandonado de ferramentas, com remédios feitos de plantas, instrumentos improvisados, conhecimento passado de geração em geração. Muitas vidas foram salvas nesse hospital que oficialmente não existia. A proteção das crianças era nossa prioridade absoluta. Criamos um sistema onde as crianças nunca ficavam sozinhas. Sempre havia um adulto por perto para protegê-las, orientá-las, consolá-las. Ensinávamos a elas nossos códigos secretos, nossa cultura, nossa história, mas também como se proteger, como identificar perigos, como pedir ajuda. Estávamos criando uma geração de crianças conscientes e protegidas. O mais incrível é que nossa rede de proteção funcionou tão bem que Chicote de Ferro nunca conseguiu quebrar nossa organização. Ele aumentou a violência, mas nós aumentamos a proteção. Ele tentou nos dividir, mas nós nos unimos ainda mais. Ele quis nos humilhar, mas nós fortalecemos nossa dignidade. No final de um ano, ele foi embora frustrado, dizendo que esses escravos são diferentes, são mais unidos que uma família. Ele estava certo. Éramos mais que uma família. Éramos um povo que havia aprendido que a verdadeira liberdade começa quando você se recusa a deixar qualquer irmão ou irmã sofrer sozinho. A Revolução Silenciosa. Em 1855, 3 anos depois do início da nossa resistência, algo extraordinário aconteceu na Fazenda Esperança Perdida. Não foi uma fuga em massa, não foi uma rebelião violenta, não foi nada que os livros de história costumam contar. Foi algo muito mais poderoso, uma transformação completa da realidade. Nós, que chegamos como escravos quebrados e isolados, havíamos nos tornado uma comunidade organizada, educada, consciente e unida. Havíamos criado liberdade dentro da própria escravidão. A mudança era visível até para quem não queria ver. O coronel Manuel começou a receber visitas de outros fazendeiros que queriam entender por que seus escravos eram diferentes. Seus negros são mais inteligentes, diziam. Trabalham melhor, adoecem menos, causam menos problemas. Eles não sabiam que estavam vendo o resultado de 3 anos de educação clandestina, de cuidados médicos secretos, de proteção mútua e de preservação cultural. Estavam vendo uma revolução silenciosa em funcionamento. Nossa escola invisível havia formado mais de 60 pessoas alfabetizadas. Tínhamos professores, médicos, engenheiros, historiadores, todos funcionando dentro da senzala. Criamos uma biblioteca secreta com mais de 30 livros que conseguimos através de contatos na cidade. Desenvolvemos um sistema de ensino tão eficiente que uma pessoa aprendia a ler em 3 meses. Éramos uma universidade popular funcionando dentro de uma fazenda de escravos. Nossos códigos de comunicação haviam evoluído para uma linguagem completa. Conseguíamos discutir filosofia através de cantos de trabalho, planejar estratégias através de bordados, transmitir conhecimento através de histórias. Tínhamos criado a primeira língua de resistência da região,
uma forma de comunicação que era nossa, que nos pertencia, que nenhum opressor conseguia controlar ou entender. A rede de proteção havia se tornado tão eficiente que praticamente eliminamos a violência extrema na fazenda. Não porque os feitores ficaram bonzinhos, mas porque nos tornamos tão organizados na proteção mútua que eles raramente conseguiam isolar alguém para maltratar. Criamos um sistema de segurança coletiva que funcionava melhor que qualquer guarda oficial. Éramos nossos próprios protetores. Mas a maior revolução aconteceu dentro de nós mesmos. Pai Benedito costumava dizer: a escravidão mais perigosa é a que acontece na mente. Quando você acredita que merece sofrer, quando aceita que é inferior, quando perde a esperança, aí sim você está verdadeiramente escravizado. Nossa revolução silenciosa havia libertado nossas mentes. Sabíamos quem éramos, de onde viemos, para onde íamos. Tínhamos orgulho de nossa origem, confiança em nossa inteligência, esperança em nosso futuro. Em 1855, começamos a receber visitas secretas de escravos de outras fazendas. A notícia da nossa organização havia se espalhado através das redes de comunicação que existiam entre as propriedades rurais. Eles vinham aprender nossos métodos, copiar nossos códigos, entender como havíamos conseguido criar liberdade dentro da escravidão. Nos tornamos uma escola de resistência para toda a região. O mais incrível é que nossa revolução começou a influenciar até mesmo algumas pessoas da Casa Grande. Alguns filhos do coronel que conviviam conosco desde pequenos começaram a questionar a escravidão. Uma das filhas chegou a aprender nossos códigos secretos e nos ajudava, passando informações importantes. Nossa consciência e dignidade eram tão evidentes que até mesmo alguns opressores começaram a questionar o sistema. Quando a Lei Áurea foi assinada em 1888, muitos de nós já éramos livres há décadas. Não legalmente, mas em todos os aspectos que realmente importavam. Mentalmente, culturalmente, emocionalmente, espiritualmente. Tínhamos educação, organização, consciência, dignidade. A lei apenas reconheceu oficialmente uma liberdade que já havíamos conquistado através da nossa revolução silenciosa. Hoje, quando conto esta história, quero que vocês entendam uma coisa. Revolução não é sempre sobre violência e confronto direto. Às vezes, a revolução mais poderosa é a que acontece em silêncio, dia após dia, através da educação, da organização, da preservação cultural, do cuidado mútuo. Nós provamos que é possível criar liberdade mesmo nas condições mais adversas. Provamos que correntes podem prender o corpo, mas jamais conseguem prender uma mente educada, um coração digno, uma alma que se recusa a ser quebrada. Nossa revolução silenciosa continua até hoje, em cada pessoa que escolhe resistir através da inteligência, da união e da preservação de sua humanidade. A história da Fazenda Esperança Perdida prova que resistência não precisa ser barulhenta para ser poderosa. Durante 3 anos, mais de 80 pessoas escravizadas criaram um sistema de liberdade que funcionava dentro da própria escravidão. Eles transformaram cantos em códigos, senzalas em escolas, sofrimento em união. Mostraram que a verdadeira liberdade começa na mente, cresce através da educação e se fortalece pela organização coletiva. Essa revolução silenciosa nos ensina que mesmo nas situações mais difíceis da vida, sempre existe uma forma inteligente de resistir. Quando você preserva sua cultura, educa sua mente, protege seus irmãos e mantém viva sua dignidade, você está criando liberdade onde ela parecia impossível. Joaquim, Pai Benedito, Mãe Joana, Antônio Ferreiro e Maria das Dores nos mostraram que correntes podem prender o corpo, mas jamais conseguem prender uma alma que se recusa a ser quebrada. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com outras pessoas que precisam saber que resistência inteligente sempre vence a opressão.
Deixe nos comentários qual parte mais te emocionou e se inscreva no canal para mais histórias de coragem e sabedoria. Lembre-se, você carrega dentro de si a mesma força que libertou a Fazenda Esperança Perdida. Use essa força para criar sua própria revolução silenciosa, onde quer que você esteja.